Eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta em Mateus. Hoje nós vamos ver o capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus, né? Nós vimos que Mateus faz uma apresentação da pessoa de Jesus Cristo como rei nos primeiros 4 capítulos de Mateus. Ele apresenta Jesus como rei, né? E no capítulo 5 a 7 temos os princípios morais e espirituais dados por este rei Jesus Cristo. Então nós vemos Mateus apresentando Jesus como rei, e esse rei veio para ensinar, pregar e curar. E hoje nós vamos ver que Mateus mostra com palavras os milagres e a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre todas as enfermidades, né? E hoje nós vamos ver, não dá tempo de ver, né? Mas nesse capítulo 8 e 9, nós temos 10 milagres registrados que Jesus operou quando esteve aqui entre nós, aqui na terra, né? E entre esses milagres, né, nós vemos que Jesus curou doenças em pessoas que o procuraram, e 6 são físicas desses milagres que Jesus operou. Nós vemos que ele curou lepra, cegueira, surdez, paralisia, virose, hemorragia e uma espiritual, que são os endemoniados. Então nós vamos ver nesses 2 capítulos Jesus fazendo essas maravilhas entre o povo, né? E nós vemos que Jesus veio numa missão de pregar a palavra, de mostrar que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido do Velho Testamento. Então por isso nós vemos tantos milagres Jesus realizando quando esteve aqui na terra, né? E hoje nós vamos ver esses 2 capítulos, e o interessante é que nesses 2 capítulos é onde narra os 2 milagres que mais tocou no meu coração, que é o do leproso, quando ele fala para Jesus: se quiseres, tu podes me curar. É difícil a gente falar se quiser, né? A gente quer fazer o quê? Me cura, né? E esse leproso teve a humildade de dizer: se quiseres. E o que é que Jesus responde para ele? Eu quero. Que maravilha, né? Então esse milagre fala muito ao meu coração. E o outro milagre que a gente também vai ver, que está nesses 2 capítulos, é o da mulher com hemorragia, né? E ela sofria há 12 anos com essa hemorragia, e ela pensou consigo mesma, falou consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Que fé, né? Então nós vamos ver esses acontecimentos que Mateus registra, né, para que a gente tire lições para a nossa vida. O primeiro milagre que Jesus fez, que está registrado no capítulo 8, do versículo 1 a 4. Vamos ler essa passagem? Eu vou pedir a irmã Cida que leia para nós, capítulo 8, de 1 a 4. Olha, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir-te de testemunho ao povo. Então nós vemos aí o relato, né, do milagre que mais fala ao meu coração. E
esse relato, o leproso chega a Jesus e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me, né? Na Palestina, no tempo de Jesus, quando uma pessoa tinha lepra, era isolada de tudo e de todos. Eu acho que a gente, nessa pandemia, começou a sentir um pouquinho o que é isolamento, não é? Quem gostou? Imagina a vida do leproso. Quando o sacerdote diagnosticava que ele estava com doenças de pele, né? Não era propriamente todos que eram lepra, né? O autor aqui, alguns comentaristas, acredita que havia outros tipos de doença de pele, e nós sabemos que doença de pele é a coisa mais horrível que tem, né? A gente sente asco, a gente quer afastar da pessoa, né? Então é uma situação bem difícil. E o leproso era isolado de tudo e de todos. O leproso era oficialmente impuro e excluído da sociedade. Então ele não podia participar de nada. Ele era impuro, ninguém podia chegar perto dele. Apesar não, né? A gente sabe que algumas doenças são contagiosas, né? Como o coronavírus, né? Que a gente tem que nos proteger. Doenças de pele, algumas também são assim. Como é uma doença na pele, era visível a todo olho. Qualquer pessoa via a doença na pele daquele indivíduo, né? E ele se isolava mais ainda o paciente. Então ele era isolado completamente. Ele não tinha mais família, ele não morava mais na casa dele, não tinha convívio com filhos, com a sociedade, ele não podia trabalhar. A vida dele, bem dizer, acabou. Ele vivia se escondendo. E o que eu mais acho penoso, né, que quando se aproximava de alguém, uma pessoa que não era doente, quando se aproximava de um leproso, ele tinha que gritar o quê? Imundo, imundo, para que as pessoas não se aproximassem dele. Situação difícil, né? A gente não quer ficar isolado. Nós nascemos para viver em comunidade, em sociedade, em participar com as pessoas. E nós estamos sentindo na pele o que é isolamento, né? A gente fica estressado, né? Então aqui a gente vê como que o leproso sofria. Provavelmente não se tratava de da doença conhecida como lepra nos nossos dias, que o comentarista fala, e sim de uma variedade de problemas de pele, como sarna, lúpus e dermatofitoses. Então, essas doenças ocorriam naquele tempo na Palestina, e a pessoa tinha que se isolar e viver na solidão. E nós sabemos que na Palestina, lá na época de Jesus Cristo, não sei hoje, né? Eles tinham muitas dificuldades para higiene, tomar banho, né? Trocar de roupa, e isso causava muitos problemas de pele, né? E a gente sabe que é uma doença grave, algumas que não têm cura, né? E Jesus tinha poder para curar doenças aparentemente incuráveis, que foi aqui no versículo 2 que nós lemos, que o leproso disse para ele: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele tinha fé, confiança, que se Jesus quisesse, podia curá-lo. Jesus era capaz de curar, mas se desejasse fazê-lo. Olha como trazendo para os nossos dias, como é difícil. Quando a gente quer que Jesus nos livre de alguma coisa, dificilmente a gente fala se o Senhor quiser.
a gente pede e espera que Deus responde com sim. E o leproso disse: se o Senhor quiser. Deus não quis curar Paulo. Quis? Não. E eu? Se eu tiver algum problema de saúde, será que é propósito de Deus me curar ou dizer a minha graça te basta? Então nós temos que estar preparados para ouvir a vontade de Deus, para entender a soberania de Deus nas nossas vidas. Então Jesus curou o homem porque ele quis curar aquele homem. E interessante, pastor Hamilton ou pastor André, se não concordar comigo pode falar aqui, mas de tudo que eu já li aqui no Novo Testamento, eu nunca vi Jesus dizer não para uma pessoa que chegou até ele pedindo cura. Ele sempre estendeu as mãos, né? Porque Jesus andou por todo lado fazendo bem. E Jesus curou o homem, estendeu a mão e tocou o leproso. Tocou. Jesus ficou o que naquele momento? Conforme a lei de Moisés? Impuro, porque tocou no leproso. E ele disse: quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus também demonstrou seu respeito pela lei de Moisés. Mandou que o leproso procurasse o sacerdote, não foi? Que nós lemos aqui no versículo 4. Para que o sacerdote visse se ele estava curado e que ele oferecesse ofertas de sacrifícios conforme a lei de Moisés. Então Jesus, momento nenhum, quando esteve aqui na terra, quebrou a lei. Ele veio para cumprir a lei, né? Então, alguém quer falar alguma coisa desse milagre ocorrido? Nós vimos aqui o leproso agora poderia voltar a uma vida normal. Ele poderia ter curado o leproso sem nem chegar perto, né? Como fez com outros milagres, só de falar estava curado. Mas Jesus se importava com a pessoa. E eu acho que quando a gente toca, né? A gente sente mais a aceitação, o aconchego, o amor, o carinho, né? Por isso que a gente está sofrendo tanto nessa pandemia. A gente não pode tocar, né? E para demonstrar que se importava com ele, né? Que ele era importante, que agora ele não precisava mais gritar imundo, imundo, e nem ficar afastado da sociedade. Jesus mudou a vida desse homem por completo. Como pode mudar a minha e a sua vida, né? Agora nós vamos passar para o segundo milagre, que está no capítulo 8, do versículo 5 ao 13, que é a cura do criado de um centurião. O centurião era um comandante do exército romano que tinha sob o seu poder 100 soldados. Olha, 100 soldados. Então, por isso que vem a palavra centurião, né? Então, nós não vamos ler as passagens, porque senão não vai dar tempo, né? Os irmãos sabem que o tempo é escasso, né? Então não vai dar tempo e tem muitos detalhes. Mas a gente conhece bem essa história e os irmãos podem estar acompanhando aí na leitura, né? E o centurião era um gentil, um oficial romano que comandava 100 soldados, como eu já disse, né? E as tropas romanas eram odiadas pelos judeus. Então esse homem não era bem visto pelos judeus. E esse homem chega até Jesus, quando Jesus entra em Cafarnaum,
e ele implorando, lá no versículo 5 diz, olha aqui, ó, implorando, alguém leia o 6. E dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Pode ler o 7 e o 8. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Olha a fé desse gentil, desse centurião. Quando Jesus diz, eu irei, ele diz, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Que fé, né? Uma fé extraordinária. E nesse momento aqui nós vemos que nem precisou Jesus tocar no rapaz. A palavra de Jesus Cristo, aquele servo do centurião foi curado. Precisamos aprender muito sobre a humildade com esse centurião. Muitos de nós aproveitamos nossa posição social como se ela fosse alguma coisa. Quando a gente tem alguma posição social, acha que é melhor do que os outros. E eu estou vendo que essa pandemia que nós estamos passando está nos ensinando um pouco isso, que nós somos todos iguais, que nós precisamos um dos outros, né? E aí nós podemos aprender com esse centurião e essa atitude de achar que somos melhores do que as outras pessoas porque temos mais dinheiro, ou temos um carro bonito, ou temos uma casa bonita, um emprego muito bom, ou somos muito cultos, né? Sabemos falar línguas, somos professores de universidade, ou sei lá, outras coisas, né? Essa atitude pode nos levar à arrogância, e Deus odeia o arrogante. Então nós temos que tomar cuidado. Ah, irmã Andréia, mas não existe crente arrogante. Será? Vamos tomar cuidado. Nós temos muito que aprender com esse centurião. Ele não faz como alguns fazem nos nossos dias, ordena que Deus faça alguma coisa. Ele pede. E ele se humilha, diz que não é digno nem que Jesus entrasse na sua casa. Ele tinha uma impressionante visão da autoridade de Jesus Cristo. Poderia simplesmente ordenar a cura de uma doença, mesmo longe do enfermo. Olha como ele acreditava que Jesus tinha autoridade para curar aquele servo dele, mesmo à distância, só com uma ordem dele, né? Porque nós sabemos que ele até disse para Jesus que quando ele tinha 100 soldados sobre o seu comando, e ele dizia para um, vem, ele vem, dizia para o outro, vai, ele vai, né? E ele entendia de autoridade. E ele ali diante de Jesus disse, o Senhor falar será feito. Então ele cria, né, no poder de Jesus Cristo, né? Existe apenas um soberano no universo que é Deus. Nós nunca podemos esquecer disso. E o centurião colocou para Jesus como ele tinha poder sobre 100 soldados, tinha alguém que tinha poder sobre ele. O Império Romano tinha poder sobre o centurião sobre os soldados. E ele cria que Jesus Cristo tinha poder, mas que tinha um Deus acima de Jesus Cristo.
E que nós não podemos esquecer momento nenhum que Deus é soberano para fazer a vontade dele, não a minha e não a sua. É difícil a gente saber que Deus é soberano e aceitar a vontade do nosso Deus. Todos os outros líderes possuem autoridade delegada, com permissões e limitações. Qualquer líder, a autoridade dele é delegada por Deus. E tem o quê? Permissões e limitações. Acima do centurião estava o Império Romano. Acima de Deus, de Jesus Cristo, estava Deus Pai. A liderança da igreja de que deve compreender que todos estão sobre a autoridade máxima do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui é dono da igreja. Nenhum de nós aqui pode fazer o que quisermos na igreja. Porque a igreja é de Jesus Cristo, assim como o seu povo pertence a Ele. E a gente sabe nos nossos dias que tem crentes que acham que é donos da igreja, que tem que fazer só o que ele quer, como ele quer. E nós devemos ver o exemplo desse centurião trouxe para nós. Jesus elogiou por sua grande fé. Olha só, versículo 10. Vamos ler o versículo 10? Ivonete, leia para nós. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel, o povo escolhido de Deus, Jesus achou alguém com fé como o centurião. Interessante, quando eu estava estudando a lição, eu reparei uma coisa que falou muito ao meu coração, que quando Jesus afirma que não tinha encontrado ninguém em Israel com essa fé, né? Logo após esse evento, que seus discípulos estavam ali junto e viu o ocorrido, eles entram no barco e vai atravessar o mar. E aí vem o quê? Uma tempestade. O autor da lição não fala do milagre, não comenta o milagre da tempestade, né? Eu só vou comentar rapidamente, né? Porque eu fiz um paralelo, né? Os discípulos acabaram de ver Jesus elogiando a fé daquele centurião, né? Eles entram no barco e vão. Jesus adormece, vem uma tempestade muito forte, o barco estava sendo quase engolido pelas ondas. O que eles fazem? Desesperam. E aí eles vão e acordam Jesus. Senhor, tenha misericórdia, nós vamos padecer. E Jesus diz o que para eles? Homens de pouca fé. Qual grupo que eu estou? Homens de pouca fé ou uma fé que nunca foi vista em Israel? Qual? Nós temos que pensar. É proibido não ter fé? Não é que é proibido. O crente tem que ter fé, tem que confiar em Jesus Cristo. Se Jesus estiver dentro do barco, eu preciso ter medo? Não. Mas como nós somos falhos, como os discípulos que esqueceram a fé do centurião, eles demonstraram o quê? Fraqueza. Então nós devemos orar, pedir a Deus que fortaleça a nossa fé, né? Para que a gente realmente possa confiar que Jesus tem o controle de todas as coisas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o centurião? A tempestade só foi um lembrete, tá? Não está na lição. Não?
Ouvir. Né? Ouvir da palavra. Então, se nós estamos em casa ouvindo coisas que não é da palavra, ouvindo filmes, ouvindo nosso tempo sendo voltado, coisas que não são da palavra de Deus, então vai entender que a fé vai diminuindo. Né? Então, se a fé vem pelo ouvir, então a nossa fé vai ser acrescentada e aumentada ouvindo a palavra de Deus. E nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual, né? Para que a nossa fé cresça. Nós não podemos permanecer como bebês na fé, né? Nós temos que crescer, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Por isso que é tão importante estarmos reunidos na casa do Senhor, né? Para que possamos crescer. Irmão João? Eu acredito que a fé é um exercício. Aquela fé pode ser desenvolvida, a gente pode desenvolver a fé. Por quê? Como o irmão Jesus falou, se nós temos a palavra, lemos a palavra, e a gente não contar aquilo que a gente está vendo, está ouvindo. Então, nós temos que desenvolver, é um exercício. Verdade, irmão João. A gente precisa crescer, né? Não importa, por exemplo, a pessoa está doente. Eu vou orar para pedir a Deus para que ele saia. Não importa se ele não sarar ou se ele sarar, não importa. Mas eu tenho que crer que Deus está me ouvindo. Eu tenho que crer. Agora, se eu começar a confiar nesse negócio que eu vejo aqui a coisa acontecer, eu vi as portas, esqueço. Não, aquilo foi só porque aconteceu ali, não aconteceu. Não pode acontecer comigo. Pode. Então, eu não posso pedir a Deus para Deus me ouvir. Então, eu estou à disposição de envolver a minha fé. E a nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus, de tudo que está escrito, né? E nós devemos saber que Deus é soberano sobre as nossas vidas, né? Agora nós vamos ver que Jesus cura a sogra de Pedro, né? Se ela fosse uma sogra ruim, acho que Pedro achou ruim, né? Mas tudo bem, né? Vamos ver. Acho que ela não era ruim, não, né? Era uma boa sogra, né? Jesus cura a sogra de Pedro, lá no versículo 14. E Jesus, chegando à casa de Pedro, ele viu que a sogra de Pedro estava ardendo em febre, né? E Jesus tomou pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo, né? No versículo 14 e 15. Na região lá da Palestina, havia 3 tipos de febre. A febre de Malta, que se caracterizava por debilidade e anemia, então podia dar essa febre. A febre de tifo e a febre da malária. Aí o comentarista acha mais provável que a sogra de Pedro tivesse com a febre da malária, porque naquela região havia muitos mosquitos e havia ocorria muito a febre da malária, né? E a pessoa que é picada por esse mosquito, né? O irmão João entende bem dessa febre aí, que ele já contou pra gente, né? Que já passou por esses detalhes aí ruins, né? Sofria muito com essa febre, calafrios, passava mal, né? E quando Jesus chega na casa de Pedro, né? Então quer dizer que a sogra morava com Pedro, né? Ou estava lá porque estava doente, não sei, né? Mas estava na casa de Pedro, né? E Jesus toma ela pela mão e a cura. E diz aqui a palavra de Deus que ela se levantou e passou a servi-lo. Aí o comentarista faz uma
fala uma frase que me tocou muito, que ele diz assim: a pessoa que serve a Jesus é aquela que foi curada, fisicamente ou espiritualmente. Então, para me servir ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho que ter sido curado tanto fisicamente, ou pode ser só espiritualmente, ou pode ser as duas coisas juntas. Então, só pode servir a Jesus quem foi curado espiritualmente. Nós precisamos lembrar disso. Eu que fui curada espiritualmente, você, quantas vezes também nós somos curados fisicamente, né? Acho que cada um de nós aqui, não é só quem teve câncer, ou que teve Covid, que é doença grave, ou que teve tantas outras doenças graves aí que acha que a cura veio, né? Pode ser cura de qualquer tipo de doença. O da sogra de Pedro era uma febre. E Jesus curou, né? E nós vemos assim que Jesus cura de longe, cura de perto, ele toca na pessoa e ele a cura. Cura homem, cura mulher, cura criança, sem preconceito, sem distinção, sem escolhas. Porque Jesus é misericordioso e ele ama cada um de nós, né? Então nós vemos aí a cura da sogra de Pedro. Vamos passar para frente? Agora nós vamos ver capítulo 8, versículo 28. Versículo 28. O autor da revista pula alguns milagres, né? Depois os irmãos podem ler em casa. A cura de 2 endemoniados. 2 pessoas que traziam medo, moravam em sepulcros, atormentavam a todos. Os demônios haviam isolado os homens da sociedade, tornaram-nos como dotaram esses 2 homens com uma força sobrenatural. Nem cadeias, nem grilhões podiam subjugá-los. Essa é a história desses homens de Gadareno, né? Jesus chega ali à margem dos Gadarenos e vieram ao seu encontro esses 2 homens, né? E ninguém podia detê-los, ninguém. E eis que quando se aproximaram de Jesus, no versículo 29, Cida, lê para nós, versículo 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha só, quando se aproximaram de Jesus, os demônios gritaram: ó Filho de Deus, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Então eles reconheceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus tinha poder sobre eles. E eles gritam, né? Por que o Senhor veio nos atormentar? E eles pedem a Jesus para que eles pudessem entrar naquela manada de porcos que estavam ali. Tinha homens cuidando, né, do rebanho de porcos ali, não sei como que fala, rebanho de porcos, não é rebanho, né? Que tantão de porco que tinha ali. E nós devemos lembrar que eles eram gentios, porque judeu não comia porco, não chegava perto de porco, era um animal imundo, né? Então eles eram gentios e eles tinham uma manada de porcos ali e tinham os empregados que estavam cuidando dos porcos, e Jesus dá permissão aos demônios, aquela legião de demônios, para que entrasse nos porcos. E quando eles entram nos porcos, os porcos perdem o controle ali, se precipita, cai no abismo e cai no mar
e todos morrem. Aí aqueles empregados que estavam cuidando dos porcos saíram correndo, chegaram na cidade e disse: ó, tem um homem lá chamado Jesus que mandou os espíritos que estavam naqueles 2 homens nos porcos, e os porcos se precipitaram no mar e morreram. Aí o povo da cidade, o que faz? Vai todo mundo para lá correndo, né? E aí aqueles 2 homens se tornaram aqueles 2 homens, os endemoniados, se tornaram tão violentos que ninguém podia passar naquele lugar. Quando alguém tinha que ir no lugar, tinha que arrumar outro caminho. E aí aqueles espíritos clamam a Jesus para que Jesus deixe ele entrar nos porcos. Os que cuidavam dessa manada, né? É manada, irmãos, desculpa, manada, não é rebanho não. Manada, né? Viram o prejuízo e correram para a cidade, comunicaram o acontecido a todos e pediram, todos, né, da cidade unanimemente, pediram: saia da nossa cidade, vá embora, nós não queremos o senhor aqui, porque tinha acontecido um grande prejuízo financeiro. Sabe quantos porcos mais ou menos eram? Eram mais ou menos, né, 2.000 porcos. 2.000 porcos. Lá no livro de Marcos fala a quantidade. Mateus não relata a quantidade de porcos. Então foi um prejuízo muito grande para aquele povo da cidade, né? E nós vemos aqui que o ser humano continua sendo o mesmo. Mais interessado nos lucros, na riqueza, do que nas pessoas. Será que nós somos assim? Será que a gente valoriza mais o lucro, as riquezas, do que as pessoas? Quantas famílias estão sendo destruídas porque os pais pensam mais em ganhar dinheiro? Será que tem crente assim, que trabalha dia e noite pensando em ganhar muito, pensando só em riquezas, que não tem tempo nem de ir na igreja no domingo, que só pensa em trabalhar, ganhar? E as pessoas? E os filhos? E a esposa? Quantas mães não cuidam dos seus filhos porque só pensam em trabalhar, fazer pós-graduação, doutorado, porque ela tem que ganhar muito, ela tem que ser alguém importante. Então olha o exemplo desse povo aqui de Gadareno, né? E olha, para Jesus, a vida daqueles 2 homens era infinitamente mais valiosa do que 2.000 porcos. Muito mais importante. Eles nem lembraram que aqueles homens agora não iam perturbar mais a cidade, que não iam mais exercer perigo sobre eles. Mas eles queriam que Jesus fosse embora, porque eles pensavam mais na vida financeira do que na vida espiritual e sentimental. Então nós devemos tirar exemplo para as nossas vidas, que o dinheiro, riquezas, não é tudo na nossa vida. Nós precisamos realmente lembrar que as pessoas são mais importantes. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos para o capítulo 9. Nós vamos ver a cura de um paralítico, do versículo 1 ao versículo 8. Esse milagre, Jesus age diferente. Nós vamos ler do 1 ao 8. Vonete, você lê para nós? Capítulo 9, de 1 a 8. Entrando Jesus no mar, passou para o
trouxeram o paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o vale do vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Nós vemos aqui Jesus dizendo para esse paralítico que são perdoados os seus pecados. Por que nos outros milagres ele não falou de pecado? E nesse ele fala que está perdoado os pecados. Será por quê? O pecado, a Bíblia é clara quando afirma que o pecado entrou na humanidade por ocasião da queda. Está em Gênesis 3, versículos 6 e 7. Toda a humanidade é pecadora, Romanos 3, 23. E está sujeita à ira de Deus, Efésios 2, 23. Então, por que só para esse homem Jesus disse que seus pecados estavam perdoados, se todos somos pecadores? Se o centurião era pecador, se o leproso era pecador, se a sogra de Pedro era pecadora, por que só para esse homem? E interessante que nem educação, nem uma boa família, nem riqueza, nem higiene, ou mesmo uma religião consegue erradicar o pecado. Nada disso. Você pode criar o seu filho estudando nas melhores escolas, tendo a melhor educação, mas isso não livra ele de ser um pecador. Não me livra de ser um pecador. A cura do paralítico aconteceu em Cafarnaum, que é a própria cidade de Jesus Cristo, que a gente leu aqui no versículo 1 e 2. Mas Jesus era de Cafarnaum? Não, Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, só que Jesus, quando iniciou o seu ministério, foi morar em Cafarnaum. Provavelmente, eu nunca tinha ficado parado para pensar, né? Aí estudando aqui eu vi que Jesus morava onde? Dormia onde? Né? A gente às vezes nem pensa nisso, né? Aí os comentaristas acreditam que Jesus se hospedou na casa de Pedro. Por isso que ele tinha muita intimidade com a sogra de Pedro, cuidava dele. Então por isso que diz aqui, Mateus diz na sua própria cidade, porque o ministério de Jesus Cristo, quando ele começou o ministério dele, ele estava morando em Cafarnaum, né? E apesar de Jesus ter crescido lá em Nazaré, ele mudou para Cafarnaum, se hospedou na casa de Pedro. E ao ouvir que Jesus havia retornado, voltado à sua casa de Pedro, né? Muitas pessoas se dirigiram à sua casa para ser curados. Havia multidões ali na porta daquela casa, dentro da casa. E acontece de 4 amigos carregarem um paralítico. Eu fiquei pensando, será que eu tenho amigo desse valor tão grande?
Será que eu sou um amigo assim? Será que você sabe ser um amigo que cuida do outro, que faz sacrifícios? Olha, foram 4 amigos que decidiram: vamos levar você até Jesus. A Bíblia diz que o amigo faz bem para nossa alma e que nós devemos aprender a ser amigos e a ter amigos. Você tem amigos que seria capaz de te carregar para que Jesus te curasse? Pense nisso. Você tem amigos? Você é amigo de alguém? Então vamos pensar nisso. Então esses 4 amigos carregaram esse paralítico e eles acreditavam que Jesus podia curá-lo. Os 4 acreditavam nisso. E vendo a fé de quem? Dos amigos, Jesus curou o amigo deles. No versículo 2, olha aí, ó. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. Não significa que toda doença física seja consequência do pecado. Jesus não estava dizendo isso, né? Lembram que diz em João 9, de 2 a 3, que os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascessem assim? E o que é que Jesus respondeu? Nem ele, nem seus pais, mas sim para que se manifestasse a glória de Deus. Então, olha, nesse caso particular, Jesus percebeu que as 2 coisas estavam ligadas. Quando Jesus olhou para aquele homem paralítico, levado pelos seus amigos, a Bíblia não relata como era, o que era, né? Jesus percebeu, porque Jesus é onisciente, conhece tudo dentro de nós, o que pensamos, o que sentimos. Percebeu que tinha algo que incomodava a vida daquele homem, né? Ou talvez simplesmente que o homem tinha problemas além da deficiência física. Muitos de nós carregamos o peso da culpa que nos torna depressivos. Qualquer que fosse o caso, Jesus achou que o homem precisava da libertação dos seus pecados, além da cura física da paralisia. Porque Jesus conhece o interior de cada um de nós. Jesus, entretanto, agiu no presente para mostrar que também ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele tinha que mostrar para o povo que ele tinha autoridade para isso. Suas palavras fizeram que eles o acusassem de blasfêmia, ou seja, usurpar as prerrogativas divinas. Somente Deus podia perdoar pecados. Os escribas que estavam ali ficaram escandalizados, mas não falaram nada. Mas Jesus, como conhece o nosso interior, Jesus fala com eles, né? Olha aí, Jesus, né, diz que ele tinha autoridade para perdoar os pecados. Jesus era definitivamente um especialista em milagres. Porém, mais que isso, ele era Deus. Tinha autoridade na terra, delegada por Deus, tanto para realizar cura física, quanto para perdoar pecados. Jesus tinha autoridade para isso. Então nós vemos aqui que Jesus mostra aos escribas que ele era o próprio Filho de Deus. E ele tinha autoridade para perdoar os pecados. E ele conhecia o íntimo daquele homem,
Por isso ele perdoou os seus pecados e perdoou fisicamente, né? Curou fisicamente. E é interessante que Jesus pergunta isso, qual que é mais fácil dizer? Perdoar os seus pecados? Porque eu poderia até falar, né? Depois de ver o Evangelho. Isso. E nós vemos que para Jesus, qualquer um dos dois, ele podia fazer, porque ele é Senhor, né? Então nós não podemos esquecer disso. Agora nós vamos falar. Pode falar. É interessante aí que não fala se o irmão acreditava que ia ser curado. Ele está calado nessa história aí, né? Então se chegou falando, pedindo, orando, ele ficou calado, depois acabou a história ele calado. Mas nós vemos aí, provavelmente, nós vemos que tem muitas pessoas hoje deprimidas, tristes, amarguradas, e ele já perdeu assim pela motivação da vida. Eu acho que nesse momento chega aonde essas pessoas que têm essa condição, que podem levar essa pessoa a encontrar Cristo. Isso. E aqueles amigos serviram de ponte, né, para levá-lo até Jesus Cristo, né? Demonstrando poder sobre a morte. Jesus tinha poder sobre a morte. No capítulo 9, do 18 ao 26, irmãos, eu vou correr um pouquinho porque eu já estou em cima da hora, tá? Agora não vou dar oportunidade para os irmãos falarem mais não. Um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, tinha um líder, um pai aflito, busca Jesus para comunicar que a sua filha estava morta. Ele era um líder da sinagoga, mas ele sabia que Jesus podia reverter os efeitos da morte. A sua filha, uma menina mais ou menos de 12 anos, estava morta já, e ele procura Jesus desesperadamente. E ele se ajoelha em público num gesto de adoração, que está no livro de Marcos. Mateus não relata isso, né? Só diz que ele o adorou, né? Mas ele se ajoelha em público, se humilha diante do Senhor Jesus Cristo. Ele se humilha a um homem, a um pregador itinerante, desconhecido, mas ele cria que aquele pregador podia resolver o problema que ele estava passando naquele momento. Para um homem adulto e líder ajoelhar-se diante de Jesus no meio da multidão seria muito humilhante, mas nesse momento ele pensou só na sua filha, né? E era preciso humildade, fé, coragem e convicção para fazer isso. E Jesus concordou em ir à casa de Jairo. Chegando lá na casa de Jairo, nós não vamos ler, né? Em Israel, naquela época, contratava-se pessoas para lamentar e tocadores de flauta para acompanhar o velório. Então era costume do povo de Israel, contratava essas pessoas. E quando ele chega, Jesus diz assim: a menina dorme. Aí o que eles fizeram? Zombaram de Jesus quando ele disse que a menina estava dormindo. E ele ignorou o que os que o ridicularizavam e gentilmente tomou a mão da menina nas suas e a resgatou da morte. Nada é impossível para o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui ele ressuscitando a filha de Jairo, né? Jesus toma a menina pela mão e a traz à vida novamente. Então nós vemos aqui Jesus fazendo esse grande milagre na vida dessa menina e na família de Jairo, né? E Jairo não se envergonhou de se humilhar diante de Deus e pedir misericórdia pela vida da sua filha. Quando Jesus estava indo a caminho para a casa de Jairo, acontece o ocorrido da mulher com hemorragia, né? Uma grande multidão seguia Jesus Cristo e aquela mulher que durante 12 anos vinha padecendo de hemorragia, e a hemorragia fazia com que ela
ela e todos os que a tocassem se tornassem cerimonialmente impuros. Ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. Essa mulher vivia isolada, sozinha, por causa dessa hemorragia, e sem apoio, a que a Bíblia não relata, de marido, filhos. Provavelmente essa mulher passava necessidade, porque ela já tinha gastado todos os seus bens, os seus recursos com médicos, e nada dessa hemorragia passar, né? E no desespero e a necessidade, leva essa mulher até Jesus Cristo. E ela pensou: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Fé, ela não pede nada, não fala nada, mas chega com a convicção de que só o toque seria o suficiente. Ela não abriu a boca, ela não pediu, ela não adorou, ela não ajoelhou, ela não falou nada, mas ela tocou. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, ele sentiu que saiu poder. E ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos: Senhor, como que o Senhor fala isso? A multidão aqui em sua volta, todo mundo te espremendo, e o Senhor pergunta quem lhe tocou? Jesus dá oportunidade àquela mulher de se manifestar. E aí ela se manifesta com medo, tremendo, porque ela era rejeitada pela sociedade. E Jesus diz: a tua fé te salvou. Que maravilha, né? A gente saber que nós somos salvos pela nossa fé. Jesus cuida de cada um de nós segundo as nossas necessidades. Que Deus nos abençoe e desculpe de eu ter passado do horário. A palavra está com o pastor.